Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nesta tarde eu vim aqui para trazer uma palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida, meu querido e minha querida. Independente da situação que você esteja passando, que essa palavra venha falar ao meu e ao teu coração. A palavra de Gálatas, capítulo 3 e o versículo 15 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem, embora seja um testemunho de homem. Ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar a isto. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente, e ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas só fala de um só, e a tua semente que é Cristo. Versículo 17. É isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pôde anulá-lo. Portanto, a promessa sem efeito. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Aleluia. A palavra do Senhor, ela vai nos relatar em Gálatas, quando Paulo nos descreve, aleluia, que Deus, Paulo ele continua com essa argumentação mediante o uso a uma ilustração. Ele vem descrever que ele fala como homem, ele dá um testemunho que ele está expondo ele como um homem, ele não está expondo, aleluia, algo que não seja humano, aleluia. Então, Paulo ele vem executando legalmente tal documento, não pode ser alterado. Quando o testamento é do homem, é uma lei do homem, é a mesma coisa, também não pode ser alterado. Mas quando Deus ele vem falar, aleluia, através dessa palavra para Paulo, falando para Paulo descrever a humanidade e a divindade, ele se refere à bênção que Deus prometeu para Abraão, e ele vem falar sobre Jesus Cristo e sobre o cumprimento da promessa. Aleluia. Nós podemos contemplar no versículo 15 que fala assim: irmãos, falo como homem, embora seja um testamento de homem, ainda que isso seja confirmado, nenhum homem pode anulá-lo, acrescentar a isso. Então, Paulo ele vem nos descrever nessa palavra, meus queridos e minhas queridas, ao meu entendimento, que se o homem ele acredita no testamento que ele assinou, que não pode ser anulado, imagine a um testamento que Deus deixou um decreto, que Deus deixou uma sentença, que Deus deixou algo grande para as nossas vidas. A palavra do Senhor ela nos descreve em Gálatas capítulo 3, no versículo 15 até o 18, que fala assim, o 16 e o 17, que fala assim que o uso singular que Paulo está falando é sobre uma semente. Ele não está falando de várias sementes, ele está falando de uma só semente. Deus fez uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de nações e Sara seria mãe de nações. Aleluia. Então aqui Paulo ele descreve e afirma que essa semente ela vai vir de Cristo Jesus ao cumprir essa promessa na vida de Abraão. Entretanto, os judeus ainda são as descendências físicas de Abraão, mas aqueles que estão em Cristo são suas descendências espiritual, irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus, você está em Cristo Jesus, a natureza humana está em Cristo Jesus. Isso é um testamento, aleluia. Quando Jesus voltar, ele vai requerer essa nossa confiança em Cristo Jesus. O cumprimento de Cristo e um pacto abraânico com Abraão é um exemplo de fé justificadora. Aleluia. Jesus, o nosso Deus, ele nos justifica hoje através dessa palavra. Quando ele promete para Abraão
uma descendência, uma semente. Ele está deixando essa lei no coração de Abraão e de Sara. Aleluia. Então, não é pela outra semente, por duas sementes. Deus está falando para Abraão nessa palavra que ele quer fazer como ele quer. Olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitas, mas fala de um só. A tua semente, que é Cristo. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina a confiar na promessa do Senhor. Abraão, aleluia, ele só veio confiar na promessa do Senhor depois que ele já tinha se deitado com Agar, que ele já tinha tido Ismael. Ismael, ele foi, aleluia, uma promessa de quem? Dele próprio, do próprio desejo de Abraão com Sara, de obter um filho, de obter uma semente. Isso não era uma lei, isso era um costume das pessoas, que a mulher que não dava filho tinha que tomar outra mulher para ter filho, para continuar a descendência deles. E a palavra do Senhor, ela fala assim que Deus, ele promete para Abraão uma só semente, não duas sementes. Aleluia, para se cumprir aquela promessa que Deus fez. Ele não precisa te prometer tanta coisa, ele te promete uma só para ele cumprir todas as que ele quer cumprir. O versículo 17 diz: e isto digo, que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pôde anulá-lo, tornando a promessa sem feito. Aqui ela fala assim que a promessa do homem pode ser o tanto que for. O homem pode ser falho, por mais que esteja no papel, o homem pode ser falho, mas a promessa divina, a promessa abraânica que Deus, ele prometeu para Abraão e Sara, ela não deixou de se cumprir. A promessa do homem, ela é anulada, mas a promessa de Deus, ela não é anulada, independente do tempo que durar. E o versículo 18 fala assim: porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Aqui a palavra fala que Abraão, pode ser que ele tenha desacreditado na promessa de Deus. Abraão, ele confiou, aleluia, na promessa das próprias mãos dele, na promessa da própria Sara, né? Que ali por aquele motivo de avançada idade, ele já tomou a própria mão, o próprio desejo, né? Agora essa palavra, no versículo 15, ele nos apresenta um argumento para mostrar que a aliança de Deus fez com que Abraão ainda está em vigor, independente da idade, o que for, o que acontecer, independente de qual situação que esteja, quando a promessa de Deus, ela se cumpre, ela vai até os confins da terra, mas ela se cumpre. Em outras palavras, a aliança ou o testamento da justificação pela fé não pode ser quebrada nem anulada. O testamento do homem, ele é quebrado, ele é anulado, mas o testamento de Deus, aleluia, ele não é anulado, ele é uma promessa de Deus para mim e para tua vida, aleluia. E eu posso contemplar que o versículo 16, aleluia, e todos aqueles que receberam a salvação pela fé em Cristo, fala sobre salvação, fala sobre essa aliança que Deus fez contigo hoje, por cima de um ministério que Deus emprestou na tua vida, por cima de um louvor, por cima de você obedecer a Deus. A obediência a Deus vai fazer com que você obtenha a tua promessa cumprida diante do altar do Senhor. Pode ser que você tenha abandonado a sua promessa na metade do caminho pelas adversidades, pela aflição, pela angústia, pela tristeza. Mas eu quero te dizer que todos aqueles que receberam a salvação pela fé em Cristo Jesus é porque confiou nele, é porque creu na promessa da palavra. A semente de Abraão era Cristo, e tanto Deus quanto o homem, portanto a aliança não pode ser quebrada. Quando você deposita sua confiança em Deus, essa promessa que ele fez, ela não vai ser quebrada. O teu ministério vai
vai crescer, o teu filho será salvo, a tua filha será liberta, o teu filho será liberto, o teu esposo receberá libertação, o ministério que Deus confiou nas tuas mãos vai se erguer, porque a promessa é de Deus, a aliança que Deus faz, aleluia. Paulo lhe descreve nessa palavra uma confiança de Abraão, mas infelizmente muitos não conseguem obter mais essa confiança. Aleluia, e nós podemos contemplar no versículo 17 que refere-se à aliança abraânica, que é a justificação pela fé, a lei de Moisés, uma lei que Deus deixou, que o mandamento de Deus tem que ser cumprido, a obediência, servir a Deus com vigor, servir a Deus com honra, com graça, com sabedoria, com virtude, porque eu quero te dizer, meus queridos, nessa palavra, eu não sei o que você tem passado, mas a batalha que você está enfrentando, a sua guerra que você está enfrentando não é contra o homem, não é contra o pastor, não é contra as pessoas que estão ao seu redor, é contra principados e potestades. Nós não podemos deixar que a nossa promessa deixe de cumprir por causa da nossa frescura, do nosso diz que me diz que. Paulo ele vem descrever que quando Abraão, aleluia, ele deixa de confiar no Senhor e começa a confiar nas promessas dele, ele vai, aleluia, atrás de Agar, ele se deita com Agar através da vida de Sara, que Sara obtém aos olhos de Abraão, vai, entra na tenda e deita-se com a escrava para se cumprir essa promessa. Deus não precisa da sua força, Deus não precisa que você coloque a mão onde não pode, Deus ele quer que você confie nele, porque a promessa que ele fez, quem vai cumprir é ele, não é o homem. Eu deixo aqui essa palavra de Gálatas, capítulo 3, e o versículo 15 ao 18, para a tua meditação, que Deus ele não precisa de mim, de você, para cumprir essa promessa. Basta você obedecer, ser fiel a Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e que o Senhor venha crescer na tua vida cada vez mais e mais, para que o nome dele venha a ser glorificado. Curte, compartilha, passa para alguém essa palavra, caso você sinta no seu coração. Deus abençoe e fica na santa paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.